Olá, meninos. Então agora nós vamos ver as medidas de tendência central, que é a média, a mediana e a moda. Vamos começar com a média aritmética, onde nós temos dois tipos, a simples e a ponderada. A simples ela é definida pela soma dos valores de todos os termos de uma pesquisa, dividida pelo número de termos. Então aqui a gente tem a fórmula, onde o nosso MA, ou um X com um tracinho por cima, é a média aritmética simples. E esses x1, x2, x3, até o xn, né, são os valores dos termos. E o n é o número de dados. Aqui a gente tem um exemplo. Então, em uma rodada de um campeonato de futebol estadual, foram realizadas 5 partidas e os placares são... E aí, a gente tem aqui os placares, né, de 5 jogos. Nessas condições, qual foi a média de gols obtidas nessa roda do campeonato? Então, para a gente buscar a solução, a primeira coisa é o quê? Descobrir a quantidade de gols em cada um dos jogos. Então, a gente tem aqui o placar, né? A gente tem o quê? O placar de 1 e o número de gols do adversário. Então, basta o quê? Somar. Somando, a gente tem o número total de gols. Feito isso, a gente vai o quê? Descobrir a média. Então, é o quê? A soma da quantidade de gols dividido pelo total de jogos. Então, foi isso que foi feito aqui. Então, somou a quantidade total de gols, dividiu pela quantidade de jogos, a gente tem a média. Então, a gente teve uma média de 2,8 gols nesse campeonato, nessa rodada. A média aritmética ponderada, ela é um pouco diferente. Nós temos um somatório com uma multiplicação. Essa é a diferença. Então, onde a gente vai ter um MP, nessa fórmula aqui, né, onde é a média aritmética ponderada. O x1, x2, xn, eles continuam sendo os valores dos termos. E esse FA1, FA2, FAN, né, eles são as frequências. É a quantidade de vezes que esse valor ali vai estar aparecendo. E o N é o número de elementos da pesquisa, né, que é a soma das frequências absolutas. Então, quando a gente fala soma das frequências absolutas, vai ser o quê? A soma do FA1, FA2, FAN. A gente vai ver melhor no exemplo como é que isso vai funcionar. Então, aqui a gente tem um museu que encomendou uma pesquisa para saber as dimensões e algumas peças que seriam expostas. Para essa pesquisa, foram utilizadas 50 peças decorativas com alturas diferentes. A tabela mostra o número de peças e suas respectivas alturas, né? Então, aqui a gente tem a quantidade de peças e a altura de cada uma delas. Considerando os valores da tabela, determine a média aritmética das alturas das peças desse conjunto. Então, ele quer a média da altura, mas cada uma dessas peças aqui está aparecendo, não é somente uma peça com 10 centímetros, não é apenas uma peça com 13 centímetros. São 18 peças com 10 centímetros. Por isso que nós temos que multiplicar. Então, é um somatório da multiplicação. Então, a gente vai multiplicar, né? 18 vezes 10, 7 vezes 13, 9 vezes 8, 16 vezes 4,5. Por quê? Porque a quantidade de vezes que essas peças aparecem tendo essas alturas. Então, por isso que a gente faz esse somatório multiplicando. Vai ser dividido por quê? Pela soma, né, da quantidade de vezes que essas peças estão aparecendo. Então, vai ser o quê? Mais 18, mais 7, mais 9, mais 16. Porque vai ser uma divisão pela soma da frequência, né? A quantidade de vezes que elas vão aparecer. Feito isso, né, primeiro vocês vão resolver a multiplicação, aqui embaixo a soma, né? Vamos chegar aqui em 415 dividido por 50, fazendo a divisão, chegamos em 8,3
centímetros. Então, essa daqui é a nossa média aritmética ponderada. Então, aqui a gente vai ter um exercício. A distribuição da frequência, né, das notas dos alunos de uma classe em uma certa disciplina é dada a seguir. Então, nesse caso aqui, a gente tem o número de alunos e as médias. De acordo com esse texto, determine a média aritmética dessa turma. A primeira coisa é identificar se ela é simples ou se ela é ponderada. Então, a gente tem aqui o número de alunos e as médias. Então, a gente tem o quê? Que 2 alunos obtiveram média 2. 3 alunos, 4 alunos obtiveram média 3. 3 alunos obtiveram média 4. 5 alunos, média 5. 10 alunos, média 6. 8 alunos, média 7. 6 alunos, média 8. 2 alunos, média 9. Então, a gente observa o quê? Que ela é uma média aritmética ponderada, que a gente vê que a frequência ela vai modificando. Então, a gente tem uma média aritmética ponderada. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que multiplicar ele que é o quê? Em relação às médias, né? Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Então, vai ser 2 vezes 2, mais 4 vezes 3, mais 3 vezes 4, e assim por diante. Vocês vão terminar. Até chegar aqui, né, no 2 vezes 9. Dividido por quanto? Pelo número total de alunos, né? Porque o total de alunos é a quantidade de vezes que essas médias aqui vão aparecer. Então, aqui o número de alunos apareceu o quê? 2 alunos tiveram média 2. Então, é mais 2, mais 4, mais 3, mais 5, mais 10. E aí, vocês vão continuar até chegar no número 2. E aí, vocês vão terminar de resolver essa questão aqui. Vamos multiplicar, depois dividir. No próximo anexo, nós temos a moda e a mediana. A moda, como o próprio número diz, é aquilo que mais aparece, com uma maior frequência. Se a gente fosse observar aqui na atividade anterior, qual seria a nossa moda? Aqui na atividade anterior, a nossa moda seria o quê? Seria o 6. Né, a média é 6. Por quê? Porque ela aparece 10 vezes. Então, a nossa moda seria 6, porque ela apareceu 10 vezes, ela apareceu em maior quantidade. Então, isso que é moda. E a mediana é o valor que divide um conjunto numérico ordenado ao meio. Ou seja, um conjunto que está organizado em ordem crescente ou decrescente. O valor da mediana é aquele que divide o conjunto exatamente ao meio. Então, aqui a gente tem um exemplo. Em uma turma de pós-graduação com 9 alunos, suas idades foram 32, 33, 26 e assim sucessivamente. Para encontrar a mediana das idades dessa turma, devemos organizar a lista de idades em ordem crescente. Então, a primeira coisa é organizar as idades em ordem crescente, né? Do menor ao maior. Organizando, a gente vai observar que o 32 é o quinto. À sua direita existem outras 4 idades, assim como à esquerda. Então, o 32, ele vai estar o quê? Na metade. Se a gente observar esse 32 aqui, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 à sua direita e 1, 2, 3, 4 à esquerda. Então, ele está exatamente na metade. Então, a mediana é o 32.
Isso porque a quantidade de números que nós tínhamos aqui era ímpar, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como é ímpar, vai dar exatamente um número aqui no meio, né? Quando nós temos uma quantidade par, a gente vai resolver de uma forma diferente. Então, quando a gente tem uma mediana, né, com um total da nossa frequência de números pares, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os dois números centrais, somá-los e dividir por 2. Nós vamos fazer a média. Então, aqui, ó, nesse exemplo. Então, essas aqui são as notas dos alunos. A gente sempre coloca em forma crescente, né? Do menor até o maior. E aqui nós vemos que nós temos 40 números. Então, a gente aqui observou que os valores centrais são o quê? 6 e 6. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar esses dois valores, né? 6 mais 6 e dividir por 2. Sempre nós vamos fazer dessa maneira. Pega os dois números centrais, né? Quando o total aqui é par, né? Porque a gente tem um total de 40 números. E vamos dividir por 2. Nesse exercício, nós temos aqui o tipo de apartamento, o número de apartamentos e o valor do condomínio. Então, com base na tabela, vocês vão determinar a média aritmética, a mediana e a moda. A média aritmética, nós observamos aqui que ela é uma média aritmética ponderada. Por quê? Porque o valor desse condomínio, ele vai aparecer de acordo com a quantidade de apartamentos. Então, por isso que a gente vai ter que multiplicar. Então, se a gente for fazer a média aritmética ponderada, vai ser o quê? 5 vezes 150, mais 6 vezes 200, mais 9 vezes 250. E aí vocês vão continuar até chegar aqui no final. Isso dividido pela soma dos números de apartamentos, né? Então, 5 mais 6, mais 9, mais 10. E aí vocês vão continuar e terminar essa conta. A mediana. A mediana nós chamamos de ME. Como é que vocês vão calcular a mediana? Se nós somarmos aqui a quantidade, né, de números de apartamentos, nós vamos ter um total de 40 apartamentos. Nós precisamos calcular a média dos dois valores que vão estar no meio. Então, vocês vão ter que encontrar o valor desses apartamentos aqui que estão na posição 20 e 21. Descobrindo quais são os valores, né, que vão estar na posição 20 e 21, vocês vão somar os dois valores e dividir por 2. Então, vocês vão ter a mediana do valor do condomínio. E a moda é o valor que aparece com maior frequência. Então, qual desses valores aqui apareceu em maior frequência aqui? Aí vocês vão dizer quem é a nossa moda. A questão 2 é da mesma maneira, né? Então, após uma aplicação de uma prova de matemática, em uma turma do ensino médio com 30 estudantes, a professora organizou os resultados conforme a tabela a seguir. A nota, né, da média aritmética, mediana e a moda dos resultados dessa prova de matemática foram. Então, aqui vocês vão descobrir qual é a média aritmética. Mais uma vez vai ser ponderada, então vocês vão ter que multiplicar e dividir pela soma
dos números de estudantes. A mediana, mais uma vez, vocês vão ter que analisar aqui. A gente tem um total de estudantes, que se a gente for somar aqui, de 30 estudantes, né? Que ele já fala que foram 30 estudantes. 30 é um número par. Então, mais uma vez, vocês vão ter que descobrir quais são os números que vão estar na metade, os dois números, e dividir por 2, somar eles e dividir por 2. Então, como são 30 estudantes, se a gente dividir 30 por 2, a gente chega em 15, né? Então, a gente vai precisar dos números que vai estar, a nota, né, que vai estar na 15ª e na 16ª posição. Então, quais dessas notas aqui vai estar na 15ª e 16ª posição? Se a gente observar aqui, né, então 5, os 5 primeiros é nota 3. E aí, a partir deles, a gente vai ter mais 10 alunos com a nota 6, né? Então, se a gente chegar aqui no final aqui desses números com média 6, vai ser o quê? Um total de 15 alunos. Então, o número 15 a gente já tem, né? O último número aqui com nota 6 é o 15º. O 16º número vai ser o qual? O primeiro número aqui, né? Com nota 8. Então, é só vocês somarem. Então, a mediana vai ser o quê? 6 mais 8 dividido por 2. E aí, é só vocês terminarem. E a moda é o que aparece aqui em maior quantidade. É o que aparece mais, né? Então, qual desses números aqui apareceu mais vezes aqui? E aí, é só vocês marcarem o resultado aqui.